Olá você, tudo bem? É sempre um prazer poder compartilhar com você da língua portuguesa. Neste nosso encontro, nós vamos fazer uma divisão em relação aos conhecimentos do nosso idioma. O que você poderia pensar disso? Tanto a parte morfológica quanto a parte sintática. Muita gente confunde quando vai fazer uma análise porque não sabe o que é da morfologia, nem o que é especificamente que seja da sintaxe. Então nós vamos dividir isso, nós vamos distinguir isso e depois nós vamos juntar para uma análise morfossintática, tá bom? Esse será o foco deste primeiro momento da nossa aula. Agora, como sempre vocês sabem que eu gosto de fazer uma análise de algum pensamento, alguma frase, alguma citação e extrair dessa citação, dessa frase, desse período, desse texto, alguma informação mais substancial. E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então acompanha aqui comigo. O pensamento de hoje é do grande Caetano Veloso, um dos grandes nomes da poesia, da música, da arte do Brasil e do mundo. Então Caetano Veloso, esse baiano arretado, ele disse em uma de suas músicas: cada um, olha aqui, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ora, essa frase, ela traz para a gente aí uma informação muito curiosa, muito interessante, porque ela se subdivide, né? Essa informação se subdivide. Você diria, como assim se subdivide? É que nós vamos verificar o que é inicial, que é esta parte aqui, ó. Observe. Quando diz assim, ó, cada um, a expressão cada um corresponde ao sujeito, tá certo? Cada um é o sujeito. Cada um sabe, então cada um sabe, tá certo? Aí vem a pergunta, cada um sabe o quê? Ora, se a pergunta foi o quê, significa que este verbo aqui, ó, sabe, é um verbo transitivo direto. Ou seja, quem sabe, sabe alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto exige um objeto direto. E qual é esse objeto direto? É o que vem imediatamente depois, nesse caso. Veja, acompanhe comigo. Cada um é o sujeito, sabe é o verbo transitivo direto, e a dor e a delícia de ser aquilo. Ou seja, a dor e a delícia de ser aquilo, isto aqui, tudo que eu sublinhei em amarelo, é o objeto direto, tá certo? É o objeto direto do verbo saber. Ou seja, cada um sabe o que? A dor e a delícia de ser aquilo, de ser alguma coisa, tá certo? Este ozinho aqui que eu vou sublinhar mais uma vez aqui, ó, duas vezes na verdade, ele poderia, como você pode observar, ser substituído pela expressão aquilo, certo? Seria assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo. Então este ozinho aqui, pode acreditar, não é um artigo. Esse o, que a gente pode substituir pelo termo aquilo, é um pronome demonstrativo. Veja, cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo, certo? Aí observem com bastante atenção que na sequência, eu vou aqui sublinhar em vermelho, nós temos um quezinho aqui, ó, percebe? Que está na verdade retomando o antecedente. Este quezinho, do ponto de vista morfológico, é um pronome relativo. É que fosse assim, aquilo o qual, percebe? Aquilo o qual é um pronome relativo, tá bom? E este pronome relativo aqui, ele está iniciando uma outra oração, já que logo em seguida, como vocês vão ver, existe um verbo. Então a existência do verbo determina a existência de uma oração, uma outra oração. Aqui nós temos então, cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo, né, de ser aquilo, o qual é. Então este verbinho aqui, ó, faz com que esta parte final seja também a oração. E você diria, professor, e essa oração é de que tipo, já que tem um pronome relativo? Ora, quando uma oração é introduzida, iniciada
por um pronome relativo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Ela está adjetivando o antecedente. Por isso, confirmo para vocês que realmente se trata aqui de uma oração, porque tem verbo, né? Subordinada, porque tem conectivo, que é um pronome relativo, adjetiva, porque está caracterizando o antecedente, e restritiva, porque não está se referindo a todas as situações anteriores, só esta, aquilo o qual é. Está restringindo, não tem vírgula, inclusive, não tem pausa, então evidencia realmente uma oração subordinada adjetiva restritiva. Observem o quanto nós esquadrinhamos essa mensagem. Uma mensagem da música do Caetano Veloso, analisada sintaticamente por nós. Eu posso dizer algo mais para que fortaleça mais ainda a sua convicção. Observe, às vezes as bancas examinadoras, às vezes elas pedem de nós a quantidade de orações dentro de um período, ou dizer onde é que acaba o período. Então presta atenção. Para um período acabar, precisa existir ou um ponto final, ou um ponto de interrogação, ou um ponto de exclamação e, às vezes, reticências. Isto aqui, ó, que eu coloquei no cantinho aqui, ó, observe. Ponto final, interrogação, exclamação ou reticências. Então, são as pontuações que evidenciam o fim de um período. Agora, a existência de oração está diretamente relacionada à existência de verbo, certo? Não formas nominais, eu digo verbo, um verbo normalmente flexionado. Então observe que aqui dentro deste período, que começou aqui com o cada e terminou aqui com o só existe um ponto final. Se só existe um ponto final, significa que só existe um período. Legal? Um período, que acabou aqui, com o ponto final. Agora vamos ver as orações. Cada um sabe. Sabe não é verbo? Eu sei, tu sabes, ele sabe. Então, sabe é verbo. Eu tenho até aqui, ó. Cada um sabe a dor e a delícia de ser, né? De ser aquilo. Eu tenho uma oração, certo? Aqui eu tenho uma oração, até aqui. Você diria, mas professor, esse ser não é verbo? Mas esse verbo está no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, ele é considerado como verbo, um verbo considerado da forma nominal. Então, verbo na forma nominal não conta como verbo, conta como se fosse uma expressão substantiva. Tá bom? Aqui você tem, cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo. Então, você tem uma oração, e a partir do que você tem uma outra oração, porque você tem a que é. O não está flexionado, eu sou, tu és, ele é. Então, na realidade, neste período, você tem duas orações, tá? A primeira oração é cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo, e a segunda, que é. Duas orações dentro de um período que, por ter mais de uma oração, é chamado de período composto. Legal? Período composto. Bem, saindo desta primeira parte, que é a análise do pensamento, certo? Que nós fazemos em todas as nossas aulas, bom? Temos aqui uma palavra. Vocês sabem que eu gosto de trazer palavras que possam, de alguma maneira, enriquecer o vocabulário de vocês, o nosso vocabulário, para entendermos quando alguém falar, para compreendermos quando estivermos lendo ou ouvindo algum discurso. E aqui nós temos a palavra inaudível. Não é uma palavra difícil de ser compreendida, concorda? Inaudível é aquilo que não pode ser ouvido, ou aquilo que nunca foi ouvido por alguém. É inaudível, não se pôde ou não se pode ouvir. É diferente daquilo que não se pôde ou não pode ser editado. Aquilo que não pôde ou não pode ser editado ainda é inédito. Mas aquilo que ainda não se pôde ou não se pode ouvir é inaudível, que é o que eu vou agora trazer para vocês aqui, tá bom? Inaudível, portanto, é que não se pode ouvir, beleza? Que não se pode ouvir, inaudível, não dá para ter a audição disso.
mas eu gosto de explorar, né, a informação e eu não quero deixar você sem o volume informativo consistente. Então presta atenção. Em português, quando uma palavra termina em avel, ével, ível ou uvel, se palavras terminarem assim, elas são palavras adjetivas. Por exemplo, admirável termina com avel, certo? Indelével termina com ével, certo? Incrível termina com ível. Solúvel termina com úvel. Todas essas expressões com essas terminações são chamadas de, classificadas como adjetivos. Avel, ével, ível e úvel. Beleza? Então, inaudível é mais um termo classificado como adjetivo, morfologicamente. Perfeito? Tranquilos? Então, era importante fazer essa abordagem para vocês. Tá bom? Vamos agora para um segundo momento? Vejam, neste segundo momento, nós temos aqui um roteiro desta aula, desta teoria, em que tratamos de morfologia e trataremos também de sintaxe. E depois vamos juntar a morfossintaxe. É só uma apresentação, tá bom? Só para você identificar o que é da morfologia e o que é da sintaxe. Perfeito? Então vamos juntos. Toda vez que você ouvir, ou toda vez que você vir num texto, num estudo seu, numa gramática, inclusive na gramática é extremamente fácil, a nossa gramática, que é a sua também, tá? Não se esqueça, você vai encontrar essa subdivisão. Então, sempre que pensar em morfologia, pense em classes de palavras, ou, em outra linguagem, classes gramaticais. Você diria, professor, em que consiste isso? Preste bem atenção. Todo idioma tem um conjunto de classificações das suas palavras. Na língua portuguesa, existe uma caixa de classificações, denominada de classes gramaticais, em que as palavras vão se encaixando. Uma palavra pode ser um substantivo, outra pode ser um verbo, outra pode ser um pronome, outra pode ser um numeral, outra pode ser um adjetivo, e assim por diante. Então, na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras, e elas podem ser variáveis ou invariáveis. As variáveis são 6, as invariáveis são 4. Vamos relembrar quais são as 6 variáveis. Acompanhe comigo. A de adjetivos, A de artigos, N de numerais, P de pronomes, S de substantivos e V de verbos. Então, A, N, P, S, V. De novo, A, N, P, S, V. Gravou? Massa. Então, veja. São as iniciais dessas classes de palavras. A de adjetivos, A de artigos, N de numerais, P de pronomes, S de substantivos e V de verbos. Todas essas expressões, todas essas classes gramaticais variam ou quanto ao gênero, masculino e feminino, ou quanto ao número, singular e plural, ou quanto ao grau, aumentativo, diminutivo. No caso dos verbos, curiosamente, as variações são inúmeras, certo? Elas são várias, quero dizer. Ou seja, o verbo pode variar quanto à pessoa, pode variar quanto ao modo, pode variar quanto ao tempo, pode variar quanto ao número, pode ser um verbo no singular ou no plural, e assim por diante. Agora, verbo não varia quanto ao gênero. Não existe verbo masculino e verbo feminino. Você diria, mas professor, há alguma exceção para esse caso de variação de gênero para o verbo? Há uma exceção. E claro que eu vou dizer a você qual é. O verbo só pode ter variação quanto ao gênero se esse verbo estiver no particípio. Por exemplo, o trabalho foi feito. Feito é particípio, tá certo? O projeto foi planejado. Planejado é particípio. Então eu poderia colocar no feminino. A tarefa foi feita, a atividade foi planejada. Moral da história, planejado, feito, planejada e feita. No caso, houve variações de gênero. Então, quando é que o verbo pode ter variação de gênero? Quando esse verbo estiver no
particípio, porque ele passa a ter um valor adjetivo, variando em gênero, em número e até em grau. Beleza? Essa observação é bom anotar. Anota aí no seu caderninho. Legal? Voltemos aqui comigo. Então eu dizia que das classes gramaticais da língua portuguesa, 6 são variáveis e 4 que eu vou falar agora são as invariáveis. São os advérbios, tá certo? Os advérbios, as conjunções, as interjeições e as preposições.